Bom, agora que o nosso reset está feito e a importação das fontes foi adicionada, a gente pode dar uma olhada no nosso arquivo HTML e a gente vai ver que as fontes elas estão iguais e diferentes daquela que a gente tinha anteriormente, que era a fonte padrão do nosso dos navegadores. Repare também que todos os textos, as imagens estão tudo coladinho na nossa parede, digamos assim, do nosso navegador, já que a gente resetou que seria o padrão de estilização deles, que já teria um espaçamento para evitar essa grude na parede. A gente resetou isso tudo para trabalharmos do zero no nosso CSS. Por fim, a gente tem tudo aqui bem desorganizado e vamos começar a nossa estilização. Inicialmente, a gente tem o nosso cabeçalho principal, tem a nossa classe cabeçalho, a gente vai utilizar essa classe para estilizarmos. Trabalhando com classe, a gente vai usar um ponto seguido do nome da classe. Vamos abrir novamente as chaves e trabalharmos dentro dessas chaves quais seriam os atributos e os valores que a gente precisa para a estilização aqui. Bom, eu dei uma pausazinha aqui apenas para pegar minha colinha de qual seria a imagem do splash que a gente vai utilizar nesse cabeçalho. Então, inicialmente a gente vai começar literalmente com o fundo da nossa seção, o background dela. Então a gente vai chamar o atributo background e a gente vai trabalhar a imagem que a gente vai adicionar. Para isso a gente pode usar o URL e adicionar a imagem diretamente no nosso CSS. Além dessa imagem, além dessa imagem de plano de fundo, a gente precisa detalhar ainda outras informações para deixar esse cabeçalho da forma como a gente espera. Se a gente for aqui, a gente vai ver que a imagem já existe, mas ela está espremida e a gente não consegue mais nem ver o título direito do nosso cabeçalho. Então, a gente ainda tem outras coisas para colocar nesse background, mas vamos trabalhar o tamanho desse cabeçalho. Porque como vocês viram, ele está muito fininho. Então a gente vai dar um height e vamos colocar 15 rems, por exemplo. A gente repara que a gente já pode ver um cabeçalho de um tamanho já razoável, mas ali o título ainda está espremidinho e esquecido ali, mas a gente vai trabalhar primeiro essa imagem e o cabeçalho no geral. Mas repare que agora a gente já tem um tamanho razoável para esse cabeçalho. Mas voltando lá, a gente vai ver que a gente tem, como vocês podem ver, a imagem ela está se duplicando. Ela não está manipulada para ficar totalmente no nosso cabeçalho. Para isso a gente já vai trabalhar com mais um atributo do background, que seria o background repeat, onde a gente vai colocar para o no repeat, para não repetir
é a nossa imagem mais de uma vez. A gente já vai ver que ela está aqui, mas ela não está 100%. Ela não está 100% no nosso cabeçalho. Ela está usando, digamos que uns 70% por aí. O que a gente vai fazer agora é utilizar um background size, tamanho. Vamos colocar um 100%. E aí a gente já tem a imagem crescida em tamanho, já para preencher todo o nosso cabeçalho. Com o nosso tamanho, nossa não repetição, a gente pode colocar uma melhora na nosso background, que seria o principal, onde a gente vai colocar. A gente precisa que nossa imagem ela fique mais escura. Para isso a gente vai adicionar um filtro em cima dela, que vai deixar ela mais opaca, com menos brilho, justamente para se parecer com nossa estilização anterior, que foi mostrada na demonstração. A gente vai usar um linear gradiente, colocando um vírgula aqui para nosso URL. E dentro desse linear gradiente a gente vai colocar duas cores, seriam um preto mais transparente, duas vezes, como RGBA. A incidência dessa cor em forma de linear é apenas para que o background ele adicione por cima da nossa URL uma camada mais escura, seria como um filtro. E repare que ela ficou bem mais escura do que anteriormente, apenas de forma a estilizar, dar um toque melhor e trabalhar no nosso cabeçalho o foco no título da pizzaria. Então a gente tem um background pronto, não está repetindo, o tamanho dele está completo, e a gente vai fazer com que, ao movimentarmos assim com o mouse, a gente tenha que ele fique mais ou menos fixo, e o que seja movimentado dê a sensação de que apenas o título está se movimentando e a página, e ele está mais fixado no local. Vamos pegar um background attachment. Ops. Aqui um background attachment com o valor fixado e a position do tipo relativo. E aí vocês já podem ver a nossa primeira, digamos assim, animação do CSS, onde ao rolar a página a gente tem que a página rola, mas a imagem vai ficar fixa. É algo bem simples, mas que faz diferença no nosso design. Agora a gente, como vocês perceberam, a gente tem um título que não está nem um pouco apresentável, ele já até sumiu com a cor mais escura. Voltando para o nosso HTML, a gente tem tag título e as tags de letras, que é o que a gente vai trabalhar agora aqui abaixo do nosso cabeçalho.
Vamos pegar o título. A primeira coisa que a gente vai fazer é dar um tamanho maior a esse título de 3 rems, deixar ele um pouco mais grande. Vamos alinhar esse texto de forma centralizada, para ele ficar no centro. Vamos colocar uma cor nesse texto, que seria a branca. A gente vai usar hexadecimal. Vocês podem procurar os códigos hexadecimais na própria internet. Não precisa decorar esses códigos, só saber que eles existem e que são interessantes para ser aplicados quando a gente está trabalhando cores no CSS. Então a gente vai pegar esses códigos, pesquisar e utilizá-los quando a gente precisar. A posição dele, vamos colocar uma posição absoluta. Nesse caso a gente já está trabalhando quando a gente usa a posição absoluta e vamos usar topo e left. A gente vai trabalhar aí o transform também, de translação. A gente vai trabalhar uma forma de colocarmos esse nosso título no centro da nossa seção de cabeçalho. Então a gente tem uma posição absoluta e a gente vai colocar um top de 50% do topo e 50% no lado esquerdo, para a gente tentar centralizar esse título no centro da nossa seção. Por fim, a gente vai colocar um transform de translação com menos 50 e menos 50. E esse código vai ser o suficiente para a gente adicionarmos o nosso título centralizado na nossa seção. Repare que agora até o título sobe e ficamos apenas com a imagem. Dá uma sensação bem interessante no nossa página. E agora a gente vai trabalhar de forma rápida as letras. A gente vai colocar letra 1. E vamos copiar e colar aqui e adicionar letra 2 e 3. A gente vai lidar em todas elas apenas com a tag color, já que a tag title ela já tem tudo que a gente precisa para todo o título. Então a primeira letra a gente vai colocar, eu vou utilizar a minha colinha aqui. Então a gente vai ter 913B. E a gente terá nosso verde. Agora o nosso laranja para a letra 2. E por fim teremos nosso vermelho. Salvando nosso arquivo indo lá, a gente já tem a nossa título da nossa pizzaria fictícia pronta e estilizada. Reparem que ela dá, o CSS ele dá até um design, um tom melhor ao HTML, uma apresentação melhor, se comparar o antes com o depois. Agora, como vocês já repararam aqui, eu usei as mesmas tags nesse título aqui da seção sobre, então vocês já podem ver as cores funcionando também para ele. E é o que a gente vai brincar agora
Bom, a gente já conseguiu nossa seção de cabeçalho, deixar ela pronta. E agora a gente vai para a nossa seção de sobre. Fechando aqui, a gente tem o corpo da página e temos a seção sobre. Onde a gente vai ter uma seção chamada container sobre. Vamos só dar mais um espaçamento aqui. A gente tem um container sobre, onde a gente vai colocar um padding, que seria a margem de dentro da seção, como sendo um rem, ou seja, todo o conteúdo da seção sobre vai ficar a um rem com esse espaçamento de distância da nossa parede e das outras seções. A gente vai pegar um align itens, centralizá-los e vamos colocar uma cor de fundo seria um branco, não 100% branco, digamos assim. Olhando aqui, a gente já tem que nossa seção ela já está fora da parede e fora do nosso descolado, da parede descolada da nossa seção de cabeçalho e da seção de catálogos também. Ela está, como eu coloquei um rem, ela está muito fininha, essa separação. E é o que a gente precisa, a gente não vai trabalhar com uma seção muito espaçada. Reparando que a nossa imagem ainda não está perfeita. A gente vai no index. Temos uma divisória chamada sobre imagens. Só reconfirmando. Isso. E a gente vai adicionar um alinhamento central para essa seção. Repare que a gente está trabalhando diretamente na div e não na imagem em si. No caso, para centralizarmos essa nossa imagem. Se a gente pegar novamente aqui abaixo, colocarmos um img, a gente vai ter acesso à tag de imagem que está dentro dessa div com o nome sobre imagem. Dessa forma, a gente não precisa estar escrevendo classes em alguns momentos, muitas classes no caso, em alguns momentos específicos, como nesse caso. A gente vai trabalhar dessa forma em alguns momentos também. No caso da imagem, dentro da própria tag, a gente vai colocar, vai aumentar o tamanho dessa imagem, ou diminuir no caso. A gente vai diminuir, ao invés de aumentar, desculpe. A gente vai fazer uma diminuição dessa imagem e vamos colocar um raio naquela borda de um rem para deixar a borda arredondada. Caso a gente o border radius vai fazer isso, arredondar nossas bordas e deixar elas mais redondinhas. A gente tem que a imagem agora já está ok. E aí agora a gente precisa trabalhar esse texto. Repare que no sobretexto a gente tem um H2 e um P. São eles dois que a gente vai trabalhar, então a gente vai colocar um sobre textos H2, seguido de um sobre textos P, de parágrafo. No sobre textos H2 a gente vai colocar uma margem
um espaçamento abaixo do nosso H2 de 2 rem. Com isso a gente separa ele do texto principal, do parágrafo informativo. Já no parágrafo a gente vai colocar um desculpe, eu escrevi errado. A gente vai colocar um alinhamento de texto do lado esquerdo. E aí a gente tem o texto alinhado de forma do lado esquerdo. Por fim, a gente tem ainda na mesma seção, a gente tem um botão de ler mais, onde a gente colocamos uma classe chamada botão. E a gente vai estilizar ele. A gente vai estilizar o botão em dois momentos. Estilizar o botão de forma visual para o usuário inicialmente e estilizarmos o botão de forma visual quando o usuário passa o mouse em cima desse botão. Essa estilização inicial na classe botão, ela vai ser visível mesmo assim que a página for renderizada e o arquivo aparecer, a estilização. Vai ser vista tanto nos navegadores como nos celulares em si. Já o over vai ser apenas quando o mouse passar no botão, estiver em cima do botão que essa estilização ela vai ser vista. Nesse caso, a gente só vai ver ela nos navegadores, a gente não vai ver no parte mobile, nos celulares, porque não temos mouse neles. Mas a gente vai pegar a primeira estilização principal, onde a gente vai colocar um background com a nossa cor laranja, vista anteriormente no nosso nome. A gente vai colocar uma cola para a gente colorir o título, o texto que está dentro do botão. Vamos colocar um preto. E vamos trabalhar o espaçamento dos locais no botão. A gente vai trabalhar com dois espaçamentos, onde a gente vai espaçar cima e baixo, e esquerda e direita. Como vocês podem ver aqui, a gente já tem a gente tem 0.5 e 2, onde 0.5 seria o topo e a parte de baixo, e o 2 seria os lados. Por fim, nesse botão a gente vai dar um raio de borda de 2 rems, para deixar ele também redondinho, assim como a imagem. Vocês podem ver, já temos ele pronto, só não está estilizado quando passamos o mouse, e ainda falta retirarmos essa estilização padrão dos navegadores do nosso Risito, que ele não veio retirado, mas a gente pode fazer isso de forma rápida. Vamos até experimentar o Risito agora. E a gente está trabalhando links que estão numa tag de botão. Bom, vamos experimentar colocar dentro do nosso body. No caso, o que a gente está tentando lidar seria list style none, assim como está no OL e o L, que seriam as tags de lista. Vamos experimentar se dessa forma funciona, e não funcionou. Até porque estamos lidando com
botão. Então a gente vai colocar aqui tanto para tag A quanto para tag button esse list style de forma none, ou seja, não é para ter. E bom, como vocês viram, não funcionou e porque realmente não era para funcionar. O list style ela vai retirar no none a estilização do estilo da lista, que seria aquelas bolinhas ao lado ou os números para listar as listas. Então, no caso, é claro que não funcionaria, porque nosso tag A e nosso button não necessariamente tem isso. Então, o erro foi meu aqui. O que nós realmente precisamos seria um text decoration, ou seja, uma decoração de texto do tipo none, onde a gente vai retirar todas as decorações de texto. E no caso a gente tira o sombreado. Não funcionou no body, mas a gente está testando aqui, então a gente vai colocar diretamente. A gente já tem a tag A aqui, então a gente vai jogar aqui mesmo. E vamos colocar aqui, já que, vejamos, não temos a tag de botão aqui. Então vamos colocar a tag de botão e colocar apenas um text decoration dentro. E a gente pode ver que no caso do botão já saiu. E se a gente for usar, como vocês vão ver, algumas aqui eram links com a tag A, que também receberam a nossa estilização. A gente pode ver aqui no Francis Leo de Oliveira, que era um link que também tinha o tracinho e foi retirado. Ou seja, a gente conseguiu tirar tanto de links da tag A quanto de botões. Agora a gente vai fazemos um retorno. E vamos agora para quando o botão passar no mouse. Para isso é bastante simples, a gente vai colocar um border. E vamos colocar 2px do tipo sólida e com a cor laranja do botão anterior. Então vai existir uma borda mais ou menos fina com 2 pixels, vai ser sólida e ela vai ter a cor laranja. Para a gente visualizar, a gente vai pegar o background que antes era laranja e vamos deixar ele transparente, então ele vai ficar sem nenhuma cor. E a cor do nosso texto, que antes era preto, a gente vai também adicionar um laranja a ele. Como vai ficar essa pequena nova animação? Ao passar o mouse em qualquer botão, seria deixá-lo apenas com a borda e o texto com cor. Só recopiando essa borda e já adicionando ela no botão. Não vamos ter nenhuma diferença, mas repare que agora a gente não tem aquele bug de sistema que coloca o nosso texto para o lado. Por que isso acontece? Porque antes a gente não tinha a borda e ele teve que adicionar essa borda trazendo um novo tamanho para o botão.
Então, quando a gente já coloca a borda no botão em si, a gente já deixa ele no tamanho exato e não vamos ter aquele probleminha de trazer um botão novo com um tamanho diferente quando colocamos a borda. E não vamos mexer nossas letras, mas elas ficam do mesmo jeito que a gente colocou. E aqui no Over a gente pode tirar isso, já que ele já existe no botão principal. Reparem que não vai ter nenhuma diferença, a gente só deixou o botão transparente com a cor laranja no título. Então a gente já vai ter nosso botão. Vamos deixar a nossa seção de sobre estilizada dessa forma. Ainda não vamos trabalhar, colocar essas coisas, essas informações uma ao lado da outra, nem nada desse tipo no momento. A gente vai deixar ela da forma que está agora. E no próximo vídeo a gente vai estilizar as próximas seções. Por agora vai ser isso. E eu espero vocês no próximo vídeo. Um abraço.